E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Quanto tempo, né? Quanto tempo não apareço por aqui, mas que alegria ter voltado e volto como um chamado de Deus mesmo, né? Um chamado de Deus que pulsa aí no meu coração e daí, enfim, preciso ser obediente, né? Enfim, sem mais delongas, eu me chamo Jéssica, tenho 19 anos, né? Se você ainda não tinha aparecido por aqui, seja muito bem-vindo. Mas hoje eu vim falar com vocês sobre fortificar-se no Espírito. A palavra de Deus vai dizer lá no Evangelho de São Lucas, no primeiro capítulo, né? Logo assim que Isabel concebe, né, dá a luz a João Batista, Zacarias ele volta a falar, né? Porque por um tempo ele ficou sem a voz, a partir do momento que ele desacreditou que Isabel poderia conceber um filho. Ele começa a profetizar, e isso se dá lá no final do capítulo 1, né? E aí no último versículo, a palavra de Deus diz que o menino foi crescendo e fortificava-se em espírito. O que é esse menino? Esse menino é João Batista. João Batista, ele fortificava-se em espírito. Assim também nós precisamos nos fortificar em espírito. Nós estamos vivendo tempos difíceis, e não é tempos difíceis só por conta da pandemia. A gente compreende que a pandemia é um tempo muito difícil. A pandemia é um tempo que a gente vê milhares de almas morrendo e a gente sente, a gente reza por essas almas, né? Mas a gente também precisa pensar que hoje a gente vive a pandemia, mas existe também um tempo pós-pandemia. E a batalha espiritual que a gente enfrenta não é só durante, é após a pandemia também. Nós estamos perdendo cada vez mais o nosso espaço, cada vez mais o nosso lugar na sociedade, no mundo em si. Então nós, enquanto cristãos, nós precisamos nos posicionar, a gente precisa fortificar-se em espírito para que haja em nós a coragem de lutar contra tudo aquilo que o mundo tem pregado, que bate de frente, que vai contra a verdade do Evangelho. Mais para frente, no último versículo, né, do capítulo 2 de São Lucas, a palavra de Deus diz que Jesus ele crescia em estatura, sabedoria e graça. Nós precisamos nos parecer com o nosso Senhor, então nós precisamos crescer em sabedoria e graça. E aqui não é fortificar-se em espírito, crescer em sabedoria e graça para encher-se de orgulho, para ficar orgulhoso e dizer que sabe não, mas é para que saia dos nossos olhos escamas que nos impedem ainda de enxergar coisas que o mundo tem pregado para nós. As coisas são muito mais implícitas do que parece. Então é um tempo de que para que a gente desperte, para que a gente possa conhecer a verdade da palavra de Deus, a verdade da igreja, aquilo que os santos diziam e conhecer tudo aquilo que está acontecendo no mundo de hoje. Então eu trago esse vídeo, esse primeiro vídeo, já assim, né, um papo, mas de fato, para que a gente possa despertar, abrir os nossos olhos e para que a gente possa crescer, a gente possa se fortificar no Espírito, crescer em sabedoria e graça, para que a gente deixe o Espírito Santo fluir em nós e fazer da nossa vida uma entrega ao Senhor, para que a gente faça aquilo que Ele quer, para que a gente possa abrir os nossos olhos e especialmente o nosso coração e a nossa mente para a verdade do Evangelho, para que a gente possa viver segundo a verdade do Evangelho, a verdade da igreja, a verdade que os santos diziam para nós, e assim a gente possa compreender que o mundo está tentando nos seduzir. Existe um espírito enganador tentando cegar o nosso entendimento. Então que a gente se fortaleça em espírito, cresça em sabedoria e em graça, para que o Espírito Santo impere em nós. E daí a gente viva conforme o Espírito e não sejamos seduzidos por esse mundo, seduzido pelas coisas que o mundo tem pregado. Então esse primeiro vídeo ele é assim bem rápido, mas eu queria deixar isso, que nós enquanto cristãos, nós possamos fortificar no Espírito. Viver esse tempo de pandemia é o que a gente queria? Não, ninguém queria estar vivendo uma pandemia, né? Mas já que nós estamos vivendo, que algum tempo do nosso dia a gente tire para a gente se fortificar em Espírito, para a gente viver uma vida de oração, para a gente conhecer a palavra de Deus, que a gente tire também tempo para estudar sobre a verdade da igreja, a doutrina da igreja, a doutrina dos santos. Eu não estou dizendo aqui isso como se eu fosse, nossa, expert nisso, que eu estudo muito e tal, não sei o que. Não, pelo contrário, né? O primeiro vídeo que ouve, que escuta é o meu. Então eu faço, né? Chamo vocês a isso, mas convocando a mim também, me incluindo nisso, né?
mas enfim, era algo que eu precisava dizer, era algo que eu precisava partilhar, então cheguei, né, lancei essa bomba aí toda, mas de fato tem um tempo que a gente precisa se fortalecer em espírito, a gente sabe que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, só que as coisas elas estão se afunilando cada vez mais. Eu ouvi no domingo a homilia de um sacerdote que dizia que hoje o que nos impede, não era exatamente com essas palavras, né? Mas hoje o que nos impede de ir às santas missas, o que nos impede de adorar ao Senhor é uma pandemia, que por vezes fecha as igrejas e a gente não pode ir, mas e depois disso, o que será que vai nos impedir de ver o nosso Senhor, de adorar o nosso Senhor, de ir à Santa Missa? Então, eu queria passar para dizer isso mesmo, né? Que é tempo da gente se fortalecer em espírito, da gente crescer em sabedoria e crescer em graça, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto e é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.